Assembleia de Deus Ministério Atos 2 e vamos começar, como é de costume, fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti. Queremos não somente te agradecer e engrandecer o Teu santo nome por ter nos dado essa oportunidade, Pai, de como irmãos aprendermos uns com os outros. Nós não sabemos, mas Tu sabes. Nós não temos, mas Tu tens. Nós não somos, mas Tu és. Assim sendo, Senhor, te pedimos encarecidamente nessa noite que abra o nosso entendimento, nos dando a iluminação do Teu Espírito Santo, para conseguirmos entender tudo aquilo, Pai, que Tu queres nos revelar. Em Cristo somos um, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pastor, está falando pelo Facebook? Sim, senhor. Não entra pelo vídeo chamado? Não, eu quero fazer pelo Facebook e depois eu edito. Então vamos lá. Vou passar um vídeo aqui de 15 minutos do Ebenezer Bittencourt. É um vídeo muito interessante, esse vídeo é de 2012, mas está muito atual, com a temática da teontologia, a doutrina do ser de Deus, tá certo? Preste atenção e depois nós vamos tirar algumas conclusões. Olá, gente boa, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o assunto mais importante do universo, que é a relação entre o ser humano e Deus. A Bíblia ensina que entre Deus e os homens existe um grande abismo. É um abismo espiritual, é lógico. Agora, a Bíblia usa algumas palavras específicas para descrever essa relação. Em Efésios, que é um livro da Bíblia escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz que o homem, em primeiro lugar, ele é morto. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é muito complicado de entender, né? Porque, como assim o homem é morto? Se ele está totalmente vivo, né? Andando para baixo e para cima, e a gente sabe que ele não está morto. Ele está morto espiritualmente. Vamos usar assim o fio de telefone, o fio de ligação entre Deus e os homens, ele está partido. Isso que significa morto. O homem não está ligado com Deus. Um outro jeito, uma outra palavra que nós podemos usar, é dizer que o homem está vazio. Ele não tem Deus dentro dele. Eu vou desenhar aqui o homem segurando um cestinho para mostrar que ele está vazio. Tem um vazio, né, que é do tamanho de Deus também. E esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma, nós vamos entender daqui um pouco. O texto continua dizendo que este homem, ele anda segundo o curso do mundo. O que é o curso? Não é curso de faculdade, é curso no sentido de rio, de corredeira. Ele está dizendo que esse curso do mundo vai de acordo com Satanás, o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Então nós vamos desenhar aqui um S bem grande, vamos desenhar um globo aqui para entender o seguinte, que Satanás, ele tem uma influência enorme, gente, em toda a nossa sociedade. E ele tem uma influência muito grande nas nossas cabeças. É isso que faz esse curso do mundo, esse jeito do mundo atuar, faz a nossa cabeça. Por isso que o ser humano, nós podemos dizer também que ele é programado. Agora, se a gente parasse o estudo aqui, a impressão que dá é que o ser humano é uma vítima, né? Coitado, ele é morto, vazio e programado por Satanás, pelo mundanismo. Mas a Bíblia continua. Ela diz que nós andamos nesse mundo segundo as inclinações. Eu vou reforçar aqui as costas desse menino para dizer o seguinte, que esse homem também, ele é inclinado. Ele escolhe, às vezes, fazer as coisas erradas, né? Ele, por causa dessa inclinação ao mal. Ainda nós estamos achando que ele é uma vítima, mas aí vem essa sabedoria da Bíblia, né? Diz, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, é ele que decide. Então, se ele que decide fazer, ele então é culpado, né? Ele é culpado. Nós vamos desenhar aqui um grande peso nas costas dele aqui, né? Um peso de culpa que ele está
Porque o homem é morto, vazio, programado, inclinado e culpado, existe uma última coisa que ele é. Diz a Bíblia que ele é então um filho da ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Ele então é também um ser condenado. Condenado por causa de todo o seu pecado. Esse é o problema do ser humano. Mas Deus, vamos escrever a palavra aqui, vai? Ele é condenado. A ira de Deus está sobre ele. Agora, Deus também, por outro lado, tem um problema. É algo difícil de explicar, até porque nós podemos simplificar demais e errar no jeito de compreender a Deus. Mas a Bíblia ensina que Deus, ele é santo. Por isso que a ira de Deus cai sobre os homens, porque ele é santo, a sua santidade, né? Diz que ele vive na luz inatingível, onde não há treva nenhuma, onde não há nem sombra de mudança. Deus é santo, então nós, seres humanos, não conseguimos viver com ele, por isso que ele nos condena. Mas Deus também, ele é amor. Então ele quer nos salvar. Vocês estão percebendo o conflito? Um Deus que é santo teria que necessariamente destruir o ser humano. Mas o Deus que é amor, ele teria que nos salvar. E ainda, Deus é extremamente justo. Ou seja, ele não pode escolher ser uma coisa e negar a outra parte que ele é também. Ele não pode escolher ser amor e salvar todo mundo, por exemplo. Isso negaria a parte dele de ser santo. Ele não poderia ser santo e condenar todo mundo e negar a parte dele que é ser amor. Como é que Deus vai resolver isso? Nós vamos descobrir daqui um pouco. Mas o ser humano tem um jeitão, uma tentativa que ele faz para atravessar o abismo. Uma tábua que o ser humano prega aqui para atravessar o abismo é chamado de religião. Ele pensa assim, se eu for na igreja na Páscoa e no Natal, ou se eu for todos os domingos, se eu fizer um pouco mais de orações, eu acho que eu consigo atravessar para o outro lado. Né? Só que ele não tem certeza, né? Ele não tem certeza. Agora, outra coisa que eles fazem, né, nós fazemos como seres humanos, é o quê? Nós fazemos boas obras. Ninguém é contra boas obras, fazer boas obras é ótimo, mas é uma tábua curta. Por mais que eu faça, eu não consigo eliminar essa lista de coisas que eu sou aqui. Eu sou morto, sou vazio, sou programado, inclinado, culpado, condenado. Posso fazer as boas obras que quiser, eu ainda sou tudo isso. Alguns seres humanos, eles usam uma outra tábua chamada negação. Eles dizem, isso é bobagem, esquece. Isso é coisa da Bíblia, isso nem deve ser verdade. Eles negam. Todas essas são tábuas curtas que não atravessam o abismo. Então, que diz o versículo 4, lá de Efésios, capítulo 2. Mas Deus, olha que fantástico. Deus então vai fazer alguma coisa. Diz Deus, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Está vendo? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. E aí diz, então é pela graça que nós somos salvos. Ou seja, um ato de Deus, de gratuidade dele, dizendo, eu vou fazer alguma coisa por você. Continua ainda o texto. Diz que ele nos ressuscitou. Ou seja, quando Jesus foi ressuscitado, então ele também nos ressuscitou com Cristo, nos tirou daquela morte para uma nova vida. É mais ainda. Diz que ele nos faz assentar em lugares celestiais. Ou seja, nós somos verdadeiros filhos em torno da mesa, sentados com ele. E ele então, por causa dessa bondade enorme, ele fez o quê? Ele enviou Jesus. Jesus Cristo é a verdadeira ponte desse abismo. Jesus Cristo, ele
ele preencheu o vazio que estava nos separando de Deus. Glória a Deus, que maravilha, que coisa fantástica. Jesus Cristo resolve o problema de Deus. Veja, Deus, como Ele era santo, Ele deveria colocar sobre nós a sua ira, mas Ele colocou a sua ira sobre Jesus. Como Ele é amor, Jesus então foi a demonstração do seu amor, porque é Ele que veio encontrar conosco na nossa necessidade. E ao fazer isso, Ele foi absolutamente justo. Então ninguém pode acusar Deus de não ter feito a parte dele. Nós então temos uma solução. Eu vou chegar no ponto mais interessante daqui a um minuto, mas vamos ler esse versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que significa isso? Significa que ninguém um dia, gente, vai chegar lá no céu, inchar o peito assim, e falar: ó, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu sou o maior de todos, né? Devia mesmo ser salvo, né? Se fosse baseado em obras, os ricos seriam os caras que chegariam lá mais. Pessoas poderiam comprar a entrada. Seria um orgulho enorme. Então a Bíblia claramente diz: não por obras, para que ninguém se glorie. O ser humano não vai estar no céu baseado em obras. Então vamos voltar. Como é que ele faz então? Diz: pela graça sois salvos, diz o texto, mediante a fé. Fé é uma coisa mal compreendida. Muita gente fala assim: eu tenho fé. Fé é acreditar. Não, não é só isso. Vou explicar para vocês. Fé é uma soma de 3 coisas. Primeiro, você precisa saber alguma coisa. Veja bem, você tem fé em alguma coisa que você conhece. Você não tem fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Fala assim: não, eu estou crendo. Faz aquele esforço para crer. Mas para quem crê em quê? Você precisa primeiro saber. Tudo isso que eu acabei de falar para você, precisa saber, conhecer. Esse é o Evangelho. Agora, a segunda coisa que você precisa fazer é concordar. Porque tem gente que fala assim: eu entendi a explicação, mas eu não concordo. Eu não acho que é assim. Bom, se você não acha que é assim, você não está entendendo o que Deus está ensinando. Agora tem gente que sabe, que concorda, mas ele não toma o último passo. O último passo é submeter. A submissão, a entrega total. E a pessoa diz assim: eu pertenço a Jesus de agora em diante, porque Ele fez tudo por mim. Esse é o ponto principal, queridos. Esse é o ponto principal. É aqui que a fé vira fé de verdade. É quando você conhece, concorda e toma o último passo, que é se submeter a Jesus. Então, qual é o nome desse desenho que nós fizemos aqui? O nome é abismo. Por quê? Porque existe um grande abismo, mas é um abismo o quê? Ligado. Por quê? Porque Deus ligou. Vocês não acham isso fantástico? Então nós entendemos que a nossa situação era miserável. Nós éramos mortos, estamos mortos, vazios de Deus, programados, influenciados por Satanás, pelos demônios, inclinados à nossa carnalidade. Somos culpados porque fazemos as decisões que estão na nossa cabeça, nós escolhemos fazer errados. E por isso nós somos condenados e merecemos a ira de Deus, porque Deus é um Deus santo. Não? E nós também fazemos um monte de tentativas para atravessar do outro lado. Mas aí, Deus faz alguma coisa por nós. Ele manda Jesus Cristo. E Jesus faz o serviço completo. Ele recebe em si na cruz a ira de Deus. Ele paga os nossos pecados. Essa é a demonstração do amor de Deus. Deus é absolutamente justo. Qual é a minha resposta? A minha resposta
é que eu preciso me submeter totalmente. A Bíblia chama isso de fé. Fé, então, não é apenas aquela crença assim, eu acredito em Deus, eu acho Deus legal, né? Eu até de vez em quando vou na igreja, não, fé é uma entrega total. Fé é a submissão total. Eu seguirei a Cristo. E eu quero convidar você hoje que está me escutando, você faça a decisão mais importante da sua vida. Você diga assim, eu entendi o abismo. Eu entendi o que Deus fez. Eu entendi que Jesus tomou o meu lugar. Por isso eu creio. Eu concordo e eu me submeto. Essa, sem dúvida, é a decisão mais importante do universo. É a sua decisão que modificará totalmente o seu futuro e a sua vida na eternidade. Um abração. Muito bem. Vamos passar algumas perguntas. Primeiro, nós vimos aí que o problema de Deus está diretamente relacionado aos seus atributos. Tá? Eu gostaria de abrir um parênteses para falar o que são atributos para a minha liderança. O que são atributos? São características próprias de Deus que mostram e revelam aos homens quem Deus realmente é. Então Deus, nós sabemos, segundo Timóteo, fala que Deus não há sombra nem variação de mudança. Tendo em vista que não há sombra nem variação de mudança, pelo que a Bíblia relata a respeito de Deus, nós vamos entender que Deus tem algumas características. Esse grupo de características são chamadas de atributos. E esses atributos se dividem em atributos comunicáveis, que são aqueles que a divindade comunica a nós. Um exemplo dos atributos comunicáveis, nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do 22, que fala do fruto do Espírito, né? Os atributos de Deus, amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, são atributos que Deus comunica, a divindade comunica. Então nós recebemos o Espírito Santo para a composição do corpo de Cristo, somos batizados com esse Espírito, conforme 2 Coríntios 12, 13, 1 Coríntios 12, 13, que fala sobre o recebimento do Espírito Santo, e com o Espírito Santo vem todos esses atributos que são chamados de atributos comunicáveis de Deus. Ok até aqui? Estão me acompanhando? Raciocínio? 5:22. A partir desses atributos comunicáveis, 1 Coríntios 12, 13, todos fomos batizados com o só Espírito. A partir do momento em que somos agora filhos de Deus, cremos no seu nome, composição do corpo de Cristo, nós temos alguns atributos de Deus em nossas vidas. São os atributos comunicáveis. Quais são os atributos que nós temos em nossa vida de Deus? Comunicáveis. São os atributos que Deus comunica. Agora, existem atributos que são próprios da divindade. Um desses atributos comunicáveis da divindade é esse amor aqui, incomunicáveis. Esse amor aqui não é um amor como o homem tem, é um amor divino. Quando nós vamos estudar sobre o amor, nós vamos ver o amor ágape, que é o amor de Deus. Nós vamos ver o amor filhos, o amor eros, que é o amor entre marido e mulher, filhos entre irmãos, e o amor stronger, que é o amor de mãe para filho, aquele amor que faz com que, por exemplo, até os animais, uma fêmea, uma leoa, lute até a morte pelos seus filhotes. Tá? Então nós temos esses 4 tipos de amor que nós vamos ver mais profundamente na teologia sistemática dele. Mas vamos lá, o que é que eu quero falar para vocês aqui? Qual era o problema de Deus? Sendo Deus santo, amoroso e justo, ele precisava tomar uma atitude em relação ao homem que foi pecador, desobediente, injusto e outras qualidades que não convêm. O homem foi tudo isso. E agora Deus precisava tomar uma atitude. E aí, eis o problema de Deus. Como é que Deus poderia ser santo e ao mesmo tempo amoroso e justo com o homem? Como é que Deus poderia ser justo e não dar morte para o homem? Como é que ele poderia? Alguém pode me falar o que entenderam em relação? Vou começar com a Aline. E aí, Aline? O que é que você acha que poderia ser feito com relação a isso? O que foi que Deus fez com essa problemática?
caso, o que eu entendi aqui, que a solução foi realmente trazer Jesus, Que é Deus, mas que de uma maneira amorosa, para morrer por amor para morrer por amor e restaurar. E justo porque ele ao tempo todo nos chama para viver esse amor, para aprender dele, para sermos igual a Cristo, pelo menos assim, né? Melhor. O tempo todo a gente vê isso. É verdade. Fica fácil de entender, não do Deus na sua complexidade, mas entender as características de Deus quando nós entendemos qual era o problema de Deus. Concorda comigo, pastor Laureano? Concordo. Não é assim? Fica fácil nós entendermos por que Deus tinha esse problema e o que foi que levou a Deus a fazer toda essa reformulação para que pudesse, então, o plano de Deus ser colocado em prática com Jesus. E me deu um insight, porque em vários momentos na Bíblia, quando a gente lê, né, a gente vê Deus, exército de Deus, Senhor dos exércitos, porque tinha, vamos dizer assim, uma linha militar, né? O nome de Deus. Né? Gostei, amigo. E agora, quando... Militar. Deus trabalha com militar. É isso mesmo. Então, exército de Deus, Senhor dos exércitos, isso. general dos exércitos de Deus. A temática é essa. Aí quando ele vem, né, falar do amor, né, é aquela militar, guerra, briga, não sei o quê, mas quando ele manda Jesus, ele também tem a guerra, mas tem o amor. Isso. Então a balança equilibra, né? Você concorda que o homem é morto, vazio, programado, inclinado, culpado e estava condenado? Com certeza. Antes de Jesus, com certeza o homem era morto, vazio, programado, inclinado, culpado e tudo aí, né? Porque era egoísta de si mesmo, pensava em si mesmo, não pensava no próximo, né? Então Deus, por sua vez, ali como nós podemos ver que Deus era, além de ser santo, amoroso e justo, né? E da maneira que estava, não poderia ficar. Isso. Né? Porque houve uma quebra, né? Você vê aqui. Exatamente. Que o que eu gosto dessas lições de guardanapo é que ilustra de tal forma que não fica dúvida. Ó, houve uma quebra, porque sendo Deus tudo isso aqui, não poderia. Pastor, O homem não poderia estar diante de Deus. essa linha aí, esse traço quebrado aí, vamos supor que foi o período que Deus se calou. A desobediência. A desobediência. Você vai encontrar na Bíblia, você falou no período que Deus se calou, eu vou só fazer aqui um adendo. Você vai encontrar na Bíblia 2 períodos de silêncio de Deus. É o período interbíblico, que vai de Malaquias até Mateus, e o período entre Gênesis e Êxodo. O período em que José chegou no Egito e nasceu Moisés foram 400 anos. São 2 períodos de 400 anos. Esses hiatos, onde a gente chama de silêncio de Deus, esse termo teológico, silêncio de Deus, na verdade Deus falou de outras formas. Sim. Mas não falou da forma normal com que ele falaria. Imagine você o seguinte: se eu quisesse comunicar, eu sendo hipoteticamente um Deus e quisesse comunicar para o homem, que é a imagem e semelhança minha, de tudo o que ele deveria fazer, como é que eu ia fazer? Primeiro, eu poderia mandar, eu estando fora do plano, eu poderia mandar mensageiros meus, que são os anjos, não é isso? Eu poderia influenciar pessoas através do Espírito, porque Deus é Espírito, e eu poderia fazer com que as pessoas tivessem a luz, a iluminação, para entender aquilo que foi divinamente inspirado e escrito. E foi isso que Deus fez. Tá? Então, como você costuma dizer, presbítero, Deus não deve nada a ninguém. E não iria dever, por exemplo, esse conceito de aprendizado e de ensino. Deus deixou o ensinamento que precisamos para nos religarmos com Ele. O próprio Evangelho de Gênesis 3,15 que diz: nascerá da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Ele pisará a cabeça dela e ela lhe ferirá o calcanhar. Esse próprio Evangelho não foi profeta nenhum que profetizou, não.
Foi o próprio Deus que deixou essa profecia. A partir daquele momento, Deus disse assim, não, vai ser tal dia, não tal hora, não. Deus disse, mas será. E a partir daquele momento, todas as vezes que nascia um homem, eles esperavam o quê? Uma religação com Deus. Eles esperavam que aquele homem fosse o que pisaria a cabeça da serpente. Aí eles esperavam um Deus que eles dourado, enfeitado, Deus militarmente, militarmente posicionado, né? Posição de mais de imperador, do que propriamente de um Deus que vai levar um príncipe, o céu. Era um príncipe, na verdade, um guerreiro. O novo Moisés, Isso explica porque os fariseus, na época de Cristo, não sabiam que Jesus era Deus. Ninguém poderia curar, por exemplo, Bartimeu. Bartimeu não era um cego de nascença. Bartimeu perdeu os olhos. E como Bartimeu perdeu os olhos, nós vamos ver a história falando que Bartimeu, o prefixo Bar, filho de Timeu. Timeu era um general de Israel que lutou contra os romanos. E os romanos subjugaram a ele. E qual era a punição? Morte e cruz. Amém. E o filho mais novo? Tirar os olhos. Então Bartimeu, sem os olhos, chega diante de Jesus e diz, eu quero ver. Quase impossível para a gente. Não tem como você mensurar a construção ocular do nada fazer tudo. Mas o nosso Deus, ele é perito nisso. Em do nada fazer tudo, né? Então, queridos, aqui ó, Deus sendo santo, amoroso e justo, resolve o problema do homem que é morto, vazio, programado, com ele mesmo, culpado e condenado, com o próprio Deus, morrendo na cruz. Com o próprio Deus. O próprio Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós como unigênito de Deus. Agora, interessante aqui, outra coisa que chama a atenção é que o homem tentou conseguir essa religação com Deus de alguma forma. Primeiro ele buscou a tábua da religiosidade para transpor esse abismo que havia no vazio. E a tábua da religiosidade ela é curta, ela não transpõe o vazio. Então não é porque você vai para a igreja todo dia, não é porque você dá o dízimo de tudo que você ganha, não é pela religiosidade, não é. Também não é pelas boas obras. Eu vou pegar uma cesta básica e vou entregar, aí bata a fotozona no Facebook, né? Ridículo isso. Me perdoem vocês líderes que fazem isso. Faça não. É melhor não fazer do que fazer assim. Pastor, Deus não se agrada. Então é errado. Na verdade, na minha concepção, eu já acho errado. Mas só uma dúvida. As pessoas pregarem, falar que vamos se jurar pelas obras das nossas mãos. Veja bem. Quando a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, ela não está dizendo que você deve tocar trombeta na obra que você fizer. Sim. Ela está dizendo que você tem que fazer a sua obra com a mão direita para que a outra não veja. Não é isso? Então nós precisamos entender o seguinte: quando eu faço uma obra e eu faço jogo os holofotes em cima de mim para aquela obra, eu quero para mim. A glória vem para você. Pergunta, Desiane. Quando chega a questão de falar sobre as obras, enfatiza não só as obras que você faz com os seus próximos, mas sim o que você faz na igreja também. Suas boas obras. Quando os membros eles necessitam que sejam reconhecidos pelo que fez e não a Deus, eles se perdem também. Primeiro ponto é esse. Tem pessoas que fazem não para Deus. Fazem orar ou ver por si. Não. Fazemos para Deus. Nós fomos comissionados para viver para Cristo, para viver uma vida de santidade, de retidão e fazer a obra para Deus, tá certo? Mas para fazer a obra nós precisamos também ter a nossa obra pessoal. Sim. E qual é a nossa obra pessoal? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não recebe oração de fariseu. Deus não recebe boas obras de fariseu. Amém. O que é o fariseu? O fariseu é o famoso hipócrita. Aquele que parece, mas não é. Aquele que tem aparência de santidade e, na verdade, vive uma vida... O falso modesto. Isso. Então, nós vamos ver aqui essa situação. Religiosidade, boas obras e a negação. Não existe Deus, não existe o diabo, não existe inferno. Ele começa a negar tudo que está relacionado a Deus, quando, na verdade, ele sabe que existe. Porque no nosso subconsciente, nós sentimos o desejo
latente de adorar. E aí uns adoram A, uns adoram B, outros adoram C. Nós adoramos a Deus. Mas outros vão adorar. E aí eu abro aqui uma situação. Se as pessoas começarem a entender que quando você adora o Deus Todo-Poderoso, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, de Isaac, de José, de Jacó, quando você adora esse Deus que mandou Jesus Cristo, o único Filho, morrer na cruz do Calvário, você está adorando o único Deus que fez alguma coisa por você, sem que você precisasse fazer nada por ele. Não é verdade? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Essa é a questão principal. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Não pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,8 vai ser claro. A salvação é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Então nós chegamos a um determinado momento e vamos perguntar assim: então por que eu faço boas obras? Porque é dom de Deus. Por que eu faço boas obras? A grande questão que isso acontece no entendimento é que o homem está sempre procurando se autoafirmar. E nessa autoafirmação ele deixa Deus de lado para se projetar perante a sociedade. E Deus, na sua justiça, ele não deixa a sua obra passar acima dele, porque ele é justo e ele não nega a si mesmo. Isso mesmo. Mas nós precisamos entender também que somos condicionados desde criancinha para isso. Quando você é bem pequenininho, seu pai diz: se você passar de ano, eu lhe dou uma bicicleta. A barganha. Se você for bem comportado, eu lhe dou um buffet. Se você fizer isso, eu lhe dou chocolate. Se você comer bem, no final, a sobremesa eu vou lhe dar. Então nós somos condicionados desde muito pequeno para isso. Aí não dá para a mente natural conceber que Deus vai nos dar a salvação sem que você faça nada. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Aí o homem vai fazer o quê? Ele vai adorar a imagem de escultura, ele vai adorar o sol, a lua, as estrelas, ele vai se mutilar, ele vai se cortar, ele vai fazer algazarra, ele vai pular, ele vai vir. Mas nunca vai alcançar. Não alcança. Por quê? Porque a negação, as boas obras e a religiosidade, elas não chegam no amor, na vida, na graça, na ressuscitação e no assentar-se com Deus. Não chega. Aí a pergunta, voltando mais um pouquinho atrás. Então, o que é que eu preciso fazer? Qual é a minha parte nessa equação? Bom, você, uma vez que foi salvo, você recebe uma nova natureza. Essa obra do Espírito Santo é chamada de regeneração. Nós vamos ver isso aplicado na prática com Nicodemos. Nicodemos, o chefe do fariseu, uma história bem conhecida da Bíblia. Nicodemos, o chefe do fariseu, ele vai escondido à noite falar com Cristo. E Cristo diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não for regenerado, você não verá Deus. E ele diz: como é que eu vou ser regenerado? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer um homem grande? Aí Jesus vai e explica para ele: olha, você é tão natural, é tão normal, e você é um chefe do fariseu, é um homem inteligente, que você não consegue conceber as coisas naturais. Imagina as sobrenaturais. Nós somos seres sobrenaturais e nós entendemos tudo isso com tanta facilidade que chega a dar nojo, porque o Espírito Santo de Deus, ele aplica a iluminação nos nossos corações. Então tem a inspiração, tem a iluminação do Espírito Santo, e nós começamos a entender. Nós começamos a entender aquilo que muita gente gostaria de entender e não entende. Mas tudo isso culmina no fato de que Deus nos amou primeiro, nos escolheu e nos elegeu desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua obra, no seu desenvolvimento. Então, portanto, queridos, o problema de Deus se resume a isso: a cruz de Cristo. A cruz de Cristo resolveu a questão da problemática de Deus. Se é que um Deus como esse poderia ter algum problema. E tem outra coisa também, pastor. Pode acrescentar. A cruz de Cristo foi a última aliança que Deus fez. Definitiva, perpétua. Definitiva. A perpétua. Definitiva. E foi assim, olha, é como se fosse assim, cruz, agora basta. Agora o interessante é que, apesar de definitiva, nós trazemos ela conosco. Porque quando ele diz assim:
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele está dizendo: viva nos meus passos, ande nos meus caminhos, siga conforme eu mando e obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Amém. Então, Também, pode dizer. também porque Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele poderia muito bem, não. Todos que nasceram vão me adorar, vão me cultuar, e estava resolvendo o problema. Mas ele não seria Mas justo. não seria justo, né? A problemática de Deus é muito maior do que o que a gente possa Então, conceber. assim, ele, né, nos deu, entre aspas, livre-arbítrio para escolher. Eu tenho livre-arbítrio. Né? Mas eu não quero livre-arbítrio, não. Eu quero já escolher, já estou escolhida. Aí tem dentro dessa sistemática que a irmã apresentou, tem outra coisa também. Deus não quer uma submissão sem justiça. Isso. Ele não quer uma submissão, senão seríamos robôs dele. Ele não quer isso. Ele quer seres pensantes com escolhas próprias. Próprias, isso mesmo. Com escolhas próprias. Baseadas na na sua sua palavra, na justiça. sua justiça, naquilo que a gente tem. Por isso que quando eu digo que a Bíblia é a regra de fé e de conduta, e hoje nós temos centenas, milhões de analfabetos bíblicos, Tem. nós não podemos dizer que a igreja tem que Pastor. cumprir o seu papel. E eu posso afirmar para o senhor que temos líderes evangélicos analfabetos na Bíblia. Incrível, né? É difícil aceitar isso, mas é verdade. Com tanta tecnologia disponível, com Pessoas- tantos livros disponíveis. Pessoas que têm um potencial muito bom, mas infelizmente não conhecem nada da Bíblia. São diamantes brutos que precisam ser lapidados. Porque só querem seguir dogmas e não o que Cristo deixou. A tábua da religiosidade. O homem ele busca aquilo que lhe agrada. Por isso que é comum vocês ouvirem membros dizer assim: ah, o culto hoje eu não gostei. Como se o culto fosse destinado a ele. O culto é um serviço prestado a Deus. Diga de passagem, o único sacrifício aceito por Deus é nosso culto racional. Amém? Amém. Bom, esse momento se encerra, tá? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando para vocês a liderança da nossa igreja. E nós terminamos o módulo de Gênesis, né? E agora nós vamos passar para a teontologia, a doutrina do ser de Deus. Então nós vamos estudar os nomes de Deus, nós vamos estudar as características de Deus, nós vamos estudar a diferença daquele Deus da antiguidade para o Deus que o mundo hoje acha que Deus é. Nós vamos estar colocando sempre em debate essa questão: o que é Deus para o mundo? E a questão principal: se nós conhecemos a Deus ou se nós não conhecemos. Porque as pessoas se enganam dizendo que conhecem a Deus. Deus, ele se revela na porção que ele quer se revelar. Conhecer a divindade humanamente possível. O ser de Deus é inescrutável, mas aquilo que ele quer se revelar para nós outros vai depender daquilo que nós vamos nos dispor para aprender. Porque quando existe aprendizado, quando existe ensino, existe aprendizado, a igreja avança. Quando existe o ensino e não existe o aprendizado, a igreja fracassa. Nós somos formadores de opinião, líderes e vamos plantar igrejas. Portanto, precisamos saber disso. Sem Deus, nada podemos fazer. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém? Obrigado aí você que nos assistiu até agora. Obrigado aí, Deusimar, sua família aí em João Pessoa, viajando, que está antenado conosco. Muito obrigado a vocês que fazem parte desse ministério e que têm orado pelo ministério do pastor William Cabral. Aqui estão comigo o pastor Cláudio Laureano, a sua esposa Desiane, que está na técnica, o presbítero Elmo e a nossa missionária Shirley Cabral e a Aline Farias, tá certo? Então fique com Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Agindo Deus, ninguém impedirá. Beleza. Esqueceu de falar.